Olá, minhas naves fortes, livres, transgressoras. Hoje eu vou falar da energia 11 do mês de novembro. Na verdade, aqui com uma afronta, uma rebeldia desse número 11, que fala muito dessa energia mestre, essa energia de conexão com a nossa espiritualidade, com esse mundo superior, com os nossos grandes mentores. Seja bem-vindo. Na verdade, eu escolhi fazer essa live hoje, véspera do portal 1111, né? O primeiro portal 11 desse mês de novembro, portal fortíssimo, no horário justamente rebelde, a última hora. Agora no momento são 23h23 e eu gostaria de chamar a vocês todos que vão assistir essa live depois para essa conexão. O ideal é que seja feito nesse momento, né, que a gente está passando de grande transição planetária para essa era de Aquário, que não à toa é o 11º signo do zodíaco. Essa tônica de Aquário, apesar de não estarmos, gente, sobre a regência de Aquário nesse momento, eu sempre falo, né? Fica como se fosse uma grande mandala que vai se reajustando. Na verdade, elas vão unindo forças para uma melhor condução dessas energias. É como se fosse pegar um pouco de 3 casinhas anteriores, sabe? E aí tem a transição para 2 casas anteriores. Então, por exemplo, agora, no mês de novembro, a gente tem a regência aí do número 8 de regência, né, do número ligado a Escorpião, a 8ª casa do zodíaco. E depois teremos a passagem para o 9, para o signo de Sagitário. E como que a gente pode considerar isso junto com a numerologia? Aí é o nosso papel de sempre estudar e fazer essas associações necessárias. O 11 é uma energia mestre. Na verdade, é um portal por si mesmo. É um grande portal de conexão. Vocês já devem ter ouvido falar nessa energia 1111. O portal 1111. A última hora, né? Ligado também a esse 11. A gente sai do mês 10, da roda da fortuna, na representação desse número 10 da roda, onde tem aí todas essas instabilidades, tem toda uma mudança dos números elementares de 1 a 9 para as casas decimais, né, para as dezenas, que é um número divino. Então, se você não assistiu essa live, pode dar uma retornada para essa roda, para entender um pouco essa energia, que sai, inclusive, do signo de Libra, para a gente entrar nesse Escorpião. Quando a gente olha novembro, tem essa energia de o primeiro passo depois dessa roda. Dentro desses 10, dessas dezenas, dessa grande integração, a gente tem ali algo que está indo, que está caminhando para a finalização dessas casas do zodíaco, que são divididas em 12 signos, 12 meses. E quando a gente olha isso, é muito importante a gente perceber o 12. Os números estão em todas as coisas das criações do nosso mundo material. A geometria sagrada, os algoritmos, as horas, o tempo, o espaço, a medida do espaço, as nossas taxas, nossa moeda, nosso dinheiro, tudo é contado pelos números. E a numerologia, a linha que eu sigo é a cabalística. A numerologia cabe esse papel de decodificação desses números não de forma exata e quantitativa, mas é visto como se fosse a mística da matemática. Olhar esses números, olhar esses códigos de forma qualitativa e como eles vão interferindo na nossa personalidade.
E a gente vai percebendo essas vibrações, né? Pitágoras já percebia essas verdadeiras divindades através dos números. Então, a gente considera os números como a base de toda a criação. Na hora de você fazer uma receita, você tem a contabilidade das porções que você vai utilizar. E a numerologia, quando a gente faz um mapa, a gente vê as nossas potencialidades, vendo ali também as nossas proporções em busca de um equilíbrio. E isso tem muito a ver com o número 11. O 11, ele fala de uma ideia, dos idealistas, das inspirações que a gente tem através dessas conexões, daqui da matéria, na parte densa, com o mundo espiritual, o invisível. Tudo começa no mundo das ideias. Tudo para ser criado, você tem que ter inicialmente a ideia. Então ela já existe. Algo já existe nessa ideia da criação antes de ser concretizado, materializado. Quando a gente olha para esse 11, ele vai falar dessa sensibilidade mais extremada. O 11 é visto como aquela energia que faz com que você seja uma verdadeira antena, um para-raio dessas energias que são sensíveis. E normalmente a gente não vê, a gente sente. A gente sente aquele arrepio no corpo, a gente sente a intuição. A intuição é justamente algo que dentro de você vibra desse divino, dessa unidade, com o que você não explica. Quando a gente olha para esse sentido de idealismo, aí a gente vai lembrar muito, parece muito com o 9, uma energia que a gente falaria de Sagitário, dos ideais, de algo mais elevado, de algo mais voltado para projetos futuros, para tecnologia, para o mundo. A gente vai vendo o mundo não de hoje, o mundo que a gente quer para o nosso futuro. E isso vai interferir nas nossas ações, nos nossos atos, no nosso aperfeiçoamento humano. O 11, ele vai falar de conexão. Essas interrelações, essas ligações que a gente faz com as outras áreas. Porque o 11, ele é justamente aquele que já percorreu a jornada da mandala, do 10, desse divino, e agora ele dá um passo, ele quebra a roda. Quando ele quebra a roda e não a repete, ele cria um novo. Algo que vem depois. Por isso que muitas das vezes, quando eu falo desse 11, eu falo dessa energia aquariana. Ou independente de você conhecer ou não astrologia, a minha base é a numerologia cabalística. Mas eu faço sempre e acredito nessas associações com o tarô, que é a forma, que para mim é o arquétipo do número. Ele faz a gente entender e ele tem uma força extrema. Quando a gente estuda astrologia, às vezes são estudos de mais de uma vida, né? Quando a gente estuda tarô, estudo de mais de uma vida. Quando a gente estuda numerologia, ainda mais. Então, eu acho que essa ciência milenar ainda tem muito a ser descoberta, ainda tem muito a ser vivenciada, sentida, através das nossas experiências diárias. Quando a gente faz o nosso mapa, ele é uma bússola, ele é uma rota, mas que cabe a gente, através das nossas ações, perceber, captar, conectar, sentir dentro da gente e nos apropriarmos dessas potências e vigiarmos as nossas sombras. E nisso a gente fala muito também relacionado a esse número 11. Se ele fala de conexão, de despertar de consciência, é como se ao quebrar essa roda do 10 a gente se abrisse para nova oportunidade. E aí a gente volta para essa questão do mês de novembro, está muito ligado à sensibilidade. Está muito ligado a esse novo, está muito ligado a essa conexão com os mundos. Não à toa a gente tem os feriados, né? E começa, na verdade, o feriado no Brasil, vamos colocar assim, principal do dia 2 de novembro, que não é só um feriado, né, brasileiro,
mas que representa aí esse dia de finados, os mortos. Aquilo que, na verdade, esse 11 vai trabalhando como se fosse a sensibilidade que temos com o outro lado da vida. Se a gente fosse olhar para as jornadas que a gente tinha anteriormente, seja bem-vinda, Bia. Se a gente for olhar para essas jornadas que a gente tinha antes, para as descobertas, para o avanço, né, dos grandes navios, das embarcações, as Américas, o continente, né? A gente precisava desses aventureiros que tinham a esperança de encontrar algo além mar. E tinham também os medos do que eles iriam encontrar. Então esse 11 fala dessa conexão que existe com o outro lado da vida. Fala da nossa necessidade de buscar uma força interna. No tarô, a carta 11, para a maioria dos tarólogos, ainda é considerada a carta da força. Para outros tarólogos, a carta da justiça. E a gente pode usar, sim, o fundamento das duas. Eu vou trabalhar o 11 como força, mas o 11 e o 8 têm energias muito parecidas. Lia, o Liame Japur, seja bem-vinda. Eu estou falando dessa energia sensível, que é a energia 11, desse mestre 11. Então, esse 11 e esse 8, não à toa, uma energia 11, um mês 11, com o símbolo, o signo regente que começa esse mês de novembro, Escorpião. O 8º signo do zodíaco. 11 e 8 trabalhando juntos. Até depois ir para o 9. Madrugadores de sexta-feira. O intuito até de fazer essa live foi de pegar essa energia da véspera desse portal e a transição para esse portal. Essa energia dessa 11ª hora, que vai dar 23 horas, né? Antes de chegar a 0 hora, às 24 horas completas, se a gente for analisar o nosso relógio, ele é feito por 12 horas no dia, 12 horas na noite. Vanessa! Seja muito bem-vinda, Vanessa. Minha nave maravilhosa. Então, quando a gente olha, e que inclusive tem 11, né, Vanessa? Quando a gente olha essa energia do 11, ela é como se fosse uma energia que vem para estimular, nos desafiar a olharmos para esse lado, para essa conexão invisível. Quem tem uma energia desse 11, quem nasce no dia 11, quem nasce no dia 29, cuja redução 2 mais 9 vai dar um 11, o 29 é um 11, até bem voltado mesmo para essa espiritualidade, com uma sensibilidade ao número da espiritualidade pura, mas um 11 por si só, essa conexão. Quem nasce no mês 11 de novembro, quem tem destino 11, como que calcula isso? Quando a gente soma todos os dígitos, dia, mês, mais o ano, com 4 dígitos, aí a gente vai ter um número. Se der um número 29, um número 11, aquilo não é reduzido, porque o 11, justamente por semestre, quando a gente tem essa duplicidade. Lili, seja bem-vinda! Quando a gente tem essa duplicidade do número, ele cria uma maestria, ele abre um portal. Então a gente vai olhando para esse número 11, Aquário, uma energia desse 11º signo trabalhando junto com a simbologia, com o signo de Escorpião. Escorpião fala de morte, fala de transformação, fala de poder executivo, fala de cura, fala da gente trabalhar nossa inteligência emocional, fala da gente se aprofundar nessas emoções, nesses oceanos, para a gente poder regenerar. Então, quando a gente olha isso, num mês de novembro, agindo, atuando, o 11 vai falar dessa força. No tarô, a carta da força. Quando a gente olha a letra hebraica, Kaf, a 11ª letra hebraica, e Kaf vai estar muito ligado a esse arcano da força, o 11º arcano, dentre dos maiores, e se tem o simbolismo de palma da mão. Quando você olha
palma da mão como força, a gente pensa logo numa questão voltada para uma força, às vezes, de violência. Tem esse rompante, o 11 tem essa força de libertação. Liberdade, Aquário, liberdade, igualdade, fraternidade. Isso visto na época ali, no espaço-tempo da Revolução Francesa. A gente fala dessa energia de rebeldia de Aquário, de transgressão de Aquário. E o 11 é visto como um número transgressor porque é ele quem quebrou a roda, o 10 da roda da fortuna. Para quê? Evitar os padrões repetitivos mais vezes, porque a gente repete muito padrão em várias reencarnações. Então o 11 é como assim, você venceu a primeira roda, você está dando um passo além, você enfrentou os oceanos, você está conquistando novamente. O 11 é o duplo 1, por isso essa liderança muitas das vezes vista e desejada pelo aquariano, a busca da sua independência, da sua liberdade. Mas quando a gente olha para essa mão, ela tem 5 dedos. E é aí que eu quero que vocês acompanhem, porque realmente é muita informação. Eu sou aquariana, gente. E a minha expressão ainda é um 7. A forma como eu me expresso sempre vai ser através de aprofundamento, mas também de conexões. Então o 11 por si só, eu não tenho 11 como você, Vanessa, na parte do código numerológico, mas todos nós temos Aquário, todos nós temos os 12 signos na nossa mandala astrológica. Então é muito importante às vezes você verificar se você é aquariano, você já tem esse 11, o seu sol está nesse signo que reside. O domicílio, né, original de Aquário é realmente a casa 11. Mas às vezes você tem um ascendente Aquário, às vezes a sua lua é em Aquário. Então sempre esse 11, e onde está, o que você tem na sua casa 11, isso também significa muita coisa. Não vou me estender porque não é minha especialidade a astrologia, mas essas associações o suficiente para a gente conseguir conectar as ideias. E aí quando a gente busca e foca algo, a gente vai se aprofundando. E aí fala um 7, né? Então, gente, 5 dedos na mão. Quando você olha para esses 5 dedos, se você tem a união desses 5, você tem essa roda da fortuna. O 11 seria exatamente o eixo que faz com que você saiba e tenha que lidar com luz e sombra. Com o seu lado da força, como que você vai usar essa força de forma positiva, que na carta do arcano 11, da força, a gente chama de autodomínio. É você, o mais difícil para um 11 é buscar o seu equilíbrio, vencendo a si mesma. As suas forças internas são verdadeiros turbulhões por conta mental. Aquário, o 11, é um número que tem idealidade, ideias, é ar. São os idealistas que, quando não conseguem concretizar as suas ideias, trazer aquilo para a matéria, muitas das vezes por se perder com muitas ideias, é chamado de utópicos, né? A grande utopia. De levantar, às vezes, uma bandeira que hoje é vista como um impossível, mas que o 11 tem a esperança. E são várias associações que eu vou trazer aqui para vocês sentirem essa energia do 11. Voltando aqui para a força, CAF, a palma da mão. Na reatividade vai ser a sombra, vai ser justamente a violência, vai ser você usar essa força não para o seu autodomínio, mas para ser violento, para ser reativo com outras pessoas. Muitas das vezes o 11 é reativo, ele tem rompantes emocionais, porque muitas das vezes ele não sabe lidar com as energias, são demasiadas. Ele, às vezes, todos nós precisamos compreender as nossas energias. Imagina um portal, um 11, que lida com as suas próprias energias e que lida com as energias do invisível ao mesmo tempo. São dados muitas das vezes como sensitivos. Algumas das vezes, quando se permite abrir esse canal da espiritualidade, essa mediunidade se aflora de outras formas, vidências, sonhos.
intuições, premonições. Inclusive, um dos arquétipos ligados ao 11 é o golfinho. 1, 2, porque são vários arquétipos, né? O golfinho, principalmente pela sua telepatia, né? Por essas ondas. Quando a gente olha o signo de Aquário, ele é considerado o aguadeiro. É aquele que leva a sabedoria, é aquele que vai transbordar, compartilhar os seus conhecimentos com o coletivo. É importante essas ideias, a idealização, os ideais nobres, fraternos, coletivos, de igualdade, liberdade, fraternidade, libertação, bandeiras, revoluções. O 11 é um número da revolução. Por isso que lá atrás, principalmente nessa questão de olhar essas ferramentas de autoconhecimento como algo vindo de forma assim, vocês não podem ter acesso, a caça às bruxas, né? Então, assim, essa coisa assim, do conhecimento ser algo demoníaco, houve essa inversão do que era sagrado para o profano. E todo o conhecimento que nos foi negado e trabalhado essa energia de conhecimento como medo. Quem conhecesse poderia ser condenado à morte, né? Poderia não, seria fatalmente condenado à morte. O feminino ligado a essa força, condenado à morte principalmente. A forma desse conhecimento tão audacioso, corajoso, questionador, como é visto Aquário, rebelde, tinha que ser queimado, tinha de ir para a fogueira. Quando a gente olha esse 11 da força, a mão, na carta da força, eu vou usar aqui a representação da força com esse número 11. A gente tem uma figura feminina, porque o 11 é um duplo 1. O 1 é uma energia masculina de Áries, do guerreiro, de Marte, essa energia Yang, que se lança, que dá o primeiro passo, que vai para a vida. Nosso primeiro chakra, sabe? É aquela energia que sai em potência, que sai em impulso para iniciar as coisas. Esse 11 tem 2 vezes esse número 1. Só que, como eu falei, ele não é um 1 de início. Ele passou por toda a jornada de 1 a 9, virou 10, tem autoridade de ter percorrido, dessa experiência de ter percorrido a roda, e ele quebra a roda. E ele inicia novamente um ciclo. Só que quando a gente tem isso, o 11 como esse número mestre, o desafio desse 11 é honrar a luz do seu número, a maestria do seu número. Saber lidar com essas energias da parte densa da matéria e também da parte espiritual. Quando a gente fala normalmente do arquétipo de um 11, né, de um Aquário, é um arquétipo muito voltado para esse coletivo. A gente fala dos amigos, da casa das tribos, né? A força desse coletivo é muito grande para um aquariano. A força está nos amigos. A força está nessa conexão com o que é cada um diferente do outro, somos todos um. Então, esse 10, e aí, consequentemente, um 11, é quando ele pode vivenciar, conectar-se com tudo aquilo que é diferente. Ter a visão de vários prismas, aceitar o diferente. O lema de Aquário é a liberdade de ser diferente. E que liberdade é essa? O que é ser livre? É sair dessas amarras ligadas a crenças, principalmente, que a gente mesmo cria. Crença tem a ver com essas ideias. Por isso que é necessário estarmos sempre em revolução. Não um rebelde sem causa, que às vezes é considerado o arquétipo de Aquário na sombra, né? O utópico e aquele que vai levantar uma bandeira, entrar numa passeata, botar fogo no parquinho sem uma causa, sem uma razão. Então, a questão da idealidade do Aquário, a casa 11 é considerada a casa dos projetos futuros, os ideais que você tem, que você é intuído, na verdade. As ideias não são nossas. Justamente por essa conexão com a espiritualidade. Olá, Álvaro, seja muito bem-vindo. Por essa conexão com a espiritualidade, o 11, ele absorve aquela ideia, que muitas das vezes nem ele entende.
ele está vendo. A ideia tem que fazer sentido com o que sentir, com o que é vivenciado. Então, muitas das vezes, essas pessoas, esse 11 forte, são pessoas que às vezes vivem grandes conflitos internos e mentais. Porque é algo que vem para ele, as ideias, plante uma ideia, sustente essa ideia e você faz uma revolução. A ideia é o poder mais poderoso que se tem através do conhecimento, da intenção, da emoção. Ideia mais emoção, a magia, o 5. 5 é o número da magia. 5 é o arquétipo ligado a leão, o 5º signo do zodíaco. Quando você consegue dominar essas emoções através da sua intenção, você faz a magia e faz a grande revolução. Só que normalmente nós somos escravos das nossas próprias ideias. Shalom, seja muito bem-vindo! Seja sempre bem-vindo. Quando a gente olha para essas ideias de revolução, quando o aquário ele quebra essa roda do 10 e vira o 11, o 11º, ele é taxado do rebelde. Inclusive, na idade antiga, o 11 era considerado essa última hora. A última hora antes de virar o 0, antes de ter a morte. A morte daquele ciclo para iniciar um novo. Quando a gente olha essa vibração do número 11, desse grande rebelde, ele era chamado de pecaminoso, porque era aquele que questiona. E a gente tem essa ideia ligada ao aquário. Questionador é aquele que é do contra. E muitas das vezes não é ser do contra, do nada, gente. Aí a gente está falando, né, de um estereótipo, de uma sombra, de um exagero ligado àquilo. E que na superficialidade, sem a intenção, sem a consciência, sem essa iluminação, esse canal aberto, né, com esse mundo invisível das ideias e da espiritualidade, pode se vivenciar na superficialidade, sim. Pode se colocar fogo no parquinho numa revolução, numa passeata e simplesmente estar ali porque é motivado por algo que não se tem um propósito. Mas na luz, essa energia do 11, ela tem a coragem, a inspiração. Ela tem, inclusive, o magnetismo, para isso que serve essa conexão, para ter um grande poder de oratória e conseguir inspirar muitas pessoas. É o coletivo, as tribos. Então, voltando para essa questão, plante uma ideia, sustente essa ideia, dê argumentos para essa ideia. Use a sua emoção, você faz a magia, você leva a uma revolução. Muitas das vezes você não entende o porquê ainda daquela ideia ter vindo para você. E é nesses questionamentos internos que começam nesse número 11, ligado a essa energia do 11 de novembro, a gente tem acesso. Todos nós temos a oportunidade de vivenciar essa energia do 11 no mês 11. Todos nós temos a possibilidade de vivenciar a energia do 11 na hora que estiver dando 11 horas da manhã, principalmente. 11, o portal 11, todos os dias a gente tem esse portal. Só que ele dura 1 minuto, né? Se a gente abre para o Mako, 11 horas, ele dura 1 hora. Mas e quando a gente fala de um mês? E quando a gente fala de um ano? Universalmente a gente está no ano 7, 2023 dá 7. O 7 questiona muito. O 7, ele é analista. O 7, ele é observador. O 7, ele é desconfiado. O 7 é o carro. O 7 é um número do místico, do sagrado, da evolução. Mas é um número que traz pra gente uma força. Os consultórios de psicologia, psiquiatria, de análise, de ciência, de investigação, estão todos lidando com questões psíquicas que o 7 já traz. E o 11 também trabalha isso. Também trabalha ideias. Quando você olha o 7, na astrologia, a 7ª casa é a casa de Libra, que é outro signo ligado a ar. Esse mundo das ideias. Quando a gente olha esse 11, esse aquário, tá ligado a ar. E qual era o primeiro signo ligado a ar? Gêmeos, comunicação. O simbolismo do 3 ligado a essa comunicação que já começa. A interação social, a comunicação entre os 3 mundos, né? O
3 tem muito isso do divino, daquilo que você consegue criar, da criatividade, de Hermes, de Mercúrio. É aquele que tinha asinha nos pés para acessar os 3 mundos, submundo inclusive. O 11, quando a gente olha no arquétipo do tarô dos orixás, é uma energia que está muito ligada a Yansan. Quando a gente olha em Yansan, tem a ver com os ventos, né? Oiá tem a ver com essa ventania, tem a ver com essas tempestades elétricas. O elemento aqui é ar, mas com fogo. Quando a gente olha essa figura do 11, a figura desse feminino, que eles vão considerar muito como se fosse a doutrinação desse instinto de força do masculino. Aí a gente vai falar quem que olhava assim, antigamente. A forma como eles tinham de olhar, que seria o lado mais sensível, delicado, harmonioso, entre as duas energias Yin e Yang. Então a gente tem essa figura personalizada aqui como uma mulher, e quem conhece a parte dos orixás sabe que Yansan é uma mulher com energias muito ativas e reativas, ligadas a esse Yang, a esse masculino. Mas ela é mulher. É como se fosse justamente o complemento. Tudo começa com a sensibilidade. É a mulher quem recebe. Ela trabalha à esquerda. Mas aqui ela está segurando com essas 2 palmas da mão o seu próprio leão interno, representando aí os seus instintos mais primitivos, mais selvagens, a sua sombra, vencer a si mesma. E é essa energia que a gente tem nesse mês de novembro, nos preparando para o último mês. Nos preparando, a última hora, nos preparando para o fim dessa mandala de 12 signos, 12 meses, 12 horas. A gente já tem essa morte, a gente já tem esse fim, a gente já tem essa passagem, esse encontro de noite e dia nessas horas. O 00, né? De novas possibilidades. Então, essa carta aqui, ela está serena. Ela não está matando o seu leão, ela está domando o seu leão. Tem outros arcanos, né? Outras lâminas de tarô que colocam inclusive o leão com uma coroa de flores e sendo como se fosse a guia, né? De condução desse leão. Na sutileza, porque ela já tem o domínio do seu próprio leão interno. Seja bem-vinda, Gi Carvalho, Elisângela, todos vocês, gente. Vão ser rompantes de muitas informações ao mesmo tempo, para a gente trazer essas conexões, tá? Então, o poder que a gente tem nas nossas próprias mãos de fazer primeiramente a revolução interna, vencer a si mesmo, dominar e aproveitar a energia que cada um tem de luz e sombra. Tem alguns estudos que vão considerar esse 11, inclusive começava, né? Tem histórias egípcias, mas tem várias questões assim para os romanos. É como se fossem assim, isso foi muito manifestado na produção, né, de alguns conceitos religiosos, que os labirintos, eles possuíam 11 voltas. É como se fosse, quais labirintos que a gente está falando aqui? A gente está falando dos nossos labirintos mentais. A nossa busca de consciência, de conhecimento, de entender. E aqui a gente está falando que, ao mesmo tempo que a gente tem um número, uma energia, que ela trabalha o mental, ela precisa agir, porque ela é um duplo 1. É unir essa energia de ação de fogo. Dani, seja muito bem-vinda. Essa energia de fogo com a energia do ar. Por isso que a gente, em aquário, a gente além de aguadeiro, a gente tem o símbolo de aquário, que são as ondas elétricas de aquário. O 11 é um número elétrico. Por isso que está ligado às tempestades, por isso que está ligado a essas revoluções, por isso que está ligado a Yansan. Por isso que também vai estar ligado à proteção espiritual. Aqui na cabeça dessa mulher serena, a gente tem o símbolo da Lemniscata, que fala da proteção que a gente tem espiritual, inclusive. Os nossos guardiões, o poder da oração, o poder da meditação, o poder dessas conexões que são ultrasensoriais, o poder dos sonhos, o poder dos anjos. 11 é uma energia angélica. Mas é um anjo que tem as 2 faces. É um anjo que será aquele que vem trabalhar a proteção,
E aí a gente fala dos anjos que nos acompanham, a gente fala né, essa pessoa foi um anjo na minha vida, naquele momento, aquelas pessoas que às vezes aparecem, que vão te dizer algo, não por elas, mas como canais realmente da espiritualidade, mas que possuem essa sensibilidade. Pessoas que às vezes deixam de fazer coisas ou fazem coisas voltadas para a sua intuição. Gente, para um 11, o poder da intuição é muito forte. Quando um 11 não faz o que a intuição manda, ele vai para um caminho errado. Dá ruim. Agora, se ele está conectado com a sua intuição, não tem erro. A grande questão é saber realmente o que é intuição e o que é confusão mental. E aí, realmente, só desenvolvendo você essa conversa íntima com a sua conexão espiritual, com os seus mentores, com os seus guias, com os seus mestres. Mas é uma representação de inspiração, sim. O 11, ele possui esse chipzinho, essa anteninha, que a gente chama de magnetismo. Ele atrai as energias do ambiente como se fosse um verdadeiro esponja, sabe? Sabe aquelas pessoas que, se vocês sentem um arrepiozinho, se vocês... Olá, seja bem-vinda! Raquel também. Se vocês sentem essa energia, essa sensibilidade, esse arrepio, essa intuição aflorada, às vezes não está na data de nascimento, gente, mas pode estar, além dessas representações que eu falei, ligada a aquário, né? Mas também pode estar no seu mapa numerológico que a gente vê no estudo do seu nome. Qual é o seu número de alma? Qual é o seu número de ego? Qual é o seu número de expressão? Quais são os seus dons, habilidades inatas? Então, sempre esse 11 pode realmente aparecer. E significa que é fácil trabalhar com essa energia? Significa que você é especial. Ou você já trouxe isso de outras vidas, ou o divino está te dando essa energia por mérito. Você já tem um potencial para saber lidar e desenvolver essa energia nessa encarnação. Muitas das vezes vem na forma de signo, muitas das vezes vem nessa parte emocional. O mês que a gente nasce está ligado à nossa parte emocional, gente. Então, o quanto que isso é importante para a gente se abrir para esse leque, para essas conexões, para, com consciência, saber administrar essas energias de uma forma positiva. Lembrando, a sombra é potência. Quando a gente olha na astrologia, Aquário, que seria esse 11, e Leão, eles são complementares. Sempre complementar, um ensina ao outro. Leão ensina Aquário essa rebeldia, essa ousadia, essa coragem, essa força, essa vontade de fazer diferente, de deixar as coisas, otimizar, né? Levar a um progresso, deixar mais rápido, vontade de viajar, de cruzar os nossos limites, de eventos, de socialização, de diversão, de entretenimento. Isso tudo Leão ensina a Aquário. A adaptabilidade aos diversos ambientes e dificuldades, saber lidar com riscos. Imagina, de onde que o 11 tiraria essa força? Vem de Leão, vem da sua sombra, que num exagero o Leão pode te dominar. Num exagero a nossa sombra pode nos devorar. Mas se bem adestrada, se você tiver o seu domínio, se isso estiver na sua responsabilidade, na sua mão e na sua consciência, você domina o seu leão interno. E aí Aquário ensina Leão a usar essa força, a autoexpressão, o brilho de ir para o palco. 11 tem uma energia de ir para o palco. Ela pode ter medo de usar essa energia, porque na verdade o 11 chama atenção. Quem tem o número 11, às vezes não quer chamar atenção, tem medo. Às vezes o 11 é taxado como esquisito. A gente, né, no estereótipo de Aquário, você não fala, é o esquisito. É aquele que vai se vestir da maneira mais exagerada possível, aquele que vai dar rompante, aquele que xinga, aquele... Isso é um conceito reativo e explosivo na sombra desse 11. É aquele que não tá nem aí, é aquele que é chamado de frio. O 11 não tem nada de frio. Ele usa a racionalidade. Se estiver na luz, inclusive, de uma forma equilibrada. No excesso ele vai ser super exagerado, né? Super racional. Não vai se conectar.
Ó, Margarete, meu número de expressão é 11. Não é fácil, né, Magá? Fala pra gente. O 11 é assim, você ganha essa ferramenta por mérito, é dom e habilidade inata que você traz de outra vida, mas sabe igual um videogame? Que a gente vai passando fase e a gente vai ganhando ferramenta? Então, muitas das vezes, a gente ganha aquela ferramenta e vem para essa vida com aquela ferramenta, mas não significa que a gente já sabe utilizar aquela ferramenta, que a gente já sabe qual é a potência daquela ferramenta. E aí cabe a gente, nessa existência, desenvolver e aprender a usar essa ferramenta. Mas é fortíssima, inclusive, o número de expressão é a marca que a gente deixa nas pessoas. Então, é desenvolver essa marca de forma positiva. Então, Magá leva... Posso chamar de Magá? Posso, né? Margareth fala, mãos de Magá, mãos de Maga. Eu acho sensacional a sua logo. E, na verdade, é pra gente desenvolver isso da melhor forma possível, mas que não é fácil. Mas é enobrecedor, um aprendizado por dia. Na verdade, o 11, ser 11 é matar um leão por dia da melhor forma. Margareth, essa que é real. Não é fácil. Às vezes eu pego o mapa aqui de pessoas que têm 3 11. Meu filho nasceu dia 29, ele é um 11. Ainda tem a alma 11. Não é fácil. Muitos desafios ao longo da jornada. Mas é enobrecedor saber. O arquétipo, inclusive, gente, do signo de Aquário, desse 11, dessa manifestação, é a estrela. Quando a gente olha a estrela, nessa carta de tarô aqui, a estrela, que é o número 17, 1 mais 7, 8, é a estrela de 8 pontas. É aquela que já consegue, diferente da temperança, ou o aguadeiro, olha Aquário, gente. Aquário não é o aguadeiro? Esse 11 não é o aguadeiro, aquele que vai transbordar o conhecimento para o mundo, para o coletivo, para as diversas tribos? Que tem acesso aos anjos? Quando a gente olha na mitologia, esse símbolo de Aquário, ele era humano, ele era um 5. 5 é o número do humano, da magia do humano. E ele adentra no mundo do céu, né, no Olimpo, com a permissão. Desde que ele sirva à humanidade. Através do seu conhecimento, do transbordo do seu conhecimento, não deve ficar só para ele. E quando a gente olha isso, nessa carta da estrela, ela é considerada a carta da esperança. E aqui você tem essa mulher, novamente, uma mulher já nua, despida das questões de crenças sociais, inclusive, daquilo que se espera dela. E ela assume quem ela é. E ela tem as 2 ânforas, aqui no caso, nas mãos. Uma ligada à noite, que é o prata, a parte ligada a esse simbólico do místico, do espiritual, do invisível, do que fica, né, muitas das vezes sob véus. E a parte física, material, a matéria. Aquilo que é considerado os discos, né? Aquilo que a gente concretiza, aquilo que a gente realiza. E ela coloca cada água no seu devido lugar. Um pé na terra, um pé na água. E a estrela, a gente tem que lembrar que é ela quem brilha. A estrela tem luz própria. Por isso que é chamada carta da esperança. Ninguém pode rebaixar um 11. Ah, eu peguei o 2. Ninguém pode rebaixar um 11. Por isso que a gente fala aqui na descrição, eu vou colocar aqui dos portais desse mês de novembro. Um 11, sendo o número mestre, ele não pode ser rebaixado, reduzido à sua soma, né? 1 mais 1, 2. Mas ele pode se rebaixar. Só você pode apagar a sua estrela, principalmente se você perder a esperança. Quando a gente olha, eu falei do arquétipo animal ligado a esse golfinho, mas uma das coisas ligadas à flor, que me veio até como intuição, e eu fui pesquisar, fala da flor dente de leão. E quando a gente olha o dente de leão, é uma flor que a gente assopra, né? Então tá ligada a ar, mas com o nome leão. E olha esse simbolismo de quem sustenta e complementa e quem ensina Aquário, que vai ser esse leão. Sabe? Então por isso que a gente fala, a gente mata um leão por dia na forma de falar, mas na verdade a gente sustenta essa potência desse leão. E a flor dente de leão, ela significa o sopro da esperança. A gente fazia pedidos, né? E se vocês pegarem, eu fiz uma postagem, tá? No canal do YouTube e também no meu Instagram.
é porque ficou em vários slides bem rápidos, sabe? Vale a pena printar. Porque explica todo o simbolismo do dente do leão ligado a essa ousadia, essa coragem de ir para todos os territórios inimagináveis, né? É utilizado inclusive como estudo para várias questões de aerodinâmicas de objetos voadores. E quando a gente olha Aquário, ainda tem esse estereótipo de ser o ET, né? É aquele que muitas das vezes não se identifica com as questões padronizadas, com a normalização. É um diferente. Então, quando a gente honra esse diferente, quando a gente fala que Aquário está além do tempo, é difícil para um aquariano, às vezes, ficar numa caixinha, sabe? E por isso que ele tem que aprender com esse 5 e segurar e ser esse 5, porque ele tem que aprender sobre libertação. Aí, quando a gente olha, gente, o 11, ele tinha o simbolismo de Elf, ELF. Teve uma criação por um motivo. Na Revolução Francesa, isso ganha uma outra conotação. Perdoem o meu francês, falo nada. Ainda, mas é algo ligado a equalité, liberté e fraternité. Igualdade, liberdade e fraternidade, que são os lemas da Revolução. E quando você olha nas partes de histórias mitológicas, quem fica com um arquétipo de um aquário, do esquisito, daquele ligado a esses mundos mais espirituais? Os elfos. Olha a letra. Elf e elfo. O caldeirão, você é um caldeirão de conhecimento, mulher. Gratidão por compartilhar tanto com a gente. Margarete, eu me estimulo a ir em busca mesmo dessas conexões. Eu tento, na verdade, o nosso signo é o nosso desafio a ser, sabe? Para essa essência se manifestar, então eu tento honrar esse aquário nessas conexões com a minha expressão 7. E nessa busca de questionar positivamente, sim, porque são as perguntas que nos movem, gente. É a busca de entendimento, por mais que a gente não venha a saber. Mas sem isso, a gente não quebra a nossa roda. Então a gente honra. E uma coisa muito importante desse 11, gente. A gente tem o portal 1111, que é amanhã, que está numa energia minguante. Então não é muito positivo para a gente fazer pedidos. Mas o que eu queria falar que seria muito bom que a gente se conectasse com os nossos guardiões e pedisse, de certa forma, força, conhecimento, para que a gente consiga equilibrar, tirar os excessos dos nossos pensamentos. Equilibrar o nosso mental. Porque é essa mente que faz com que as nossas emoções oscilem. Então, amanhã, daqui a pouco, né? Falta... Olha, já é! Meia-noite 10. Esperava ver a meia-noite 11. De vocês se conectarem. A gente tá num horário que é chamado assim a última hora, né? Muitas das vezes as pessoas não gostam, né? Passou de determinado, né? Passou de 10 horas, já começa a ficar esquisito. Mas é para focar num positivo. E se tá em lua minguante, o que precisa ir em relação à parte mental, sabe? Se a gente tá falando dessa questão de um signo escorpião, que já fala de profundidade, de emoção, mas se a gente tá numa energia de idealidade e que pede uma organização das ideias, né? Desse 11, desse aquário. Então é usar essas ondas elétricas de uma forma positiva, a corrente elétrica. Por isso que faz os elos, por isso que faz as grandes tribos. A gente está focado em buscar a força através dessa diversidade. Todos somos uns diversos. E isso forma aquário. Então a fraternidade com quem a gente tem que olhar hoje em dia fora do nosso umbigo, isso fala aquário. As conexões que são feitas, mas que não pode ter esse apego, porque senão ele não consegue avançar, ele não consegue ser livre. A liberdade que existe é somente dos nossos pensamentos. A única coisa que a gente consegue ser livre, gente, é na parte mental. Mas também é a pior coisa, porque nos aprisiona, nos leva a endoidar mesmo, né? Todas as questões ligadas hoje em dia à saúde, a pior delas, o cansaço, é o mental. A saúde é a mental. Então, olá Jaque, seja muito bem-vinda. Para que a gente consiga colocar essa antena sem bombril, sabe? Se a gente for colocar aí de uma forma antiga.
que a gente consiga adequar o nosso HD com aquela tecnologia que a gente fala aí no energia, essa conexão maior, gente. Às vezes Aquário é ligado à tecnologia, ao diferentão, mas não necessariamente. A gente fala de conexões como um todo. Então, buscar dentro dessa evidência que venha iluminar os nossos sonhos, as nossas intuições, sempre através desse 11. E o que a gente tem que olhar? Vai ter um outro portal também, dia 29, né, de novembro, 2 mais 9, 11, que vai ser um portal em lua cheia. Essa vai ser maravilhosa. Aí vocês peçam o que vocês quiserem de uma forma, lembrando, se a gente fala de 11, a gente fala de coletivo, para todos. Que seja bom para mim e que seja bom para o mundo. Esse é o papel de Aquário. A grande era de Aquário. Se a gente focar só no 1 e a gente esquecer que a gente tá nessa energia do 11, a gente volta para o egoísmo. As sombras do número 11. Ego. Orgulho. A teimosia demasiada. A teimosia pode ser positiva, que a gente chama de resiliência, né? Desde o momento que você tem convicção em algo que você acredita. E acreditar tem a ver com crença. Então a gente formula novas crenças para quebrar crenças antigas, ultrapassadas, limitantes. A gente se liberta e vai para o novo. A gente quebra essa roda e vai para o novo. E quem gosta de ser questionado? Então, muitas das vezes, vivenciar esse número 11 é se questionar. É dominar o seu próprio leão interno de crença sufocante, que quer te comer, que quer te engolir, que quer te dominar, que quer ser o grande autossabotador. Que mais às vezes a gente vê pessoas que vieram com essa energia 11 com grandes desafios, mas porque elas podem, elas são capazes de quebrar essa roda. Mas não é fácil, gente. O oposto, a sombra dessa coragem vai ser o medo, vai ser a paranoia, vai ser a mania de perseguição, vai ser uma covardia mesmo. Sabe por quê? O 11 nunca tá sozinho. A gente não tá sozinho aqui, gente. Eu tô fazendo a live aqui agora para o número de pessoas, mas sabe o que é real? Eu não tenho noção de onde essa live vai chegar. É ilimitado. Eu não tenho noção de quantas pessoas virão essa live depois. Não me cabe. Eu não tenho noção de quantas pessoas invisíveis estão assistindo essa live. Não me cabe. Então nem tudo eu vou entender e não precisamos, senão a gente enlouquece mesmo. Mas é entender o processo desse número 11 e como somos ferramentas através da nossa intuição, do que a gente recebe de ideias e que a gente manifesta e que pode inspirar. Algo que pode libertar, algo que possa fazer sentido, algo que possa deixar alguém melhor. E realmente nisso o Magá não tem preço, né? Paranoia, mania de perseguição, desequilíbrio emocional, instabilidades rompantes, aquela explosão do nada, é uma sombra do 11. É ruim? Gente, às vezes é o que é. Porque às vezes esse 11 vai trabalhando na gota d'água, sabe? E chega um momento que precisa realmente explodir, senão não haveria a libertação. E aí depois volta para buscar um equilíbrio. Muitas das vezes, a única forma de tirar alguém de uma depressão, o 2, inclusive na sombra, fala muito de depressão, assim como o 7, é através dessa sombra, que sai em exagero, mas faz com que a pessoa saia do buraco. Depois a gente harmoniza. Depois se consulta, Chalub, com vários especialistas, mas a gente só consegue mudar algo que a gente reconhece como sombra, gente. A gente só consegue evoluir se a gente admite que tem uma sombra, senão a gente não evolui, a gente vai ficar ali. Não tem mais nada a aprender, imagina. Fanatismo, reatividade, pessoas, o 11, como ele muitas das vezes é envolvido por essa questão da ideia, se ele não se abre, ele fica obcecado naquela ideia e deixa de ser o positivo. E ele passa a vivenciar aquilo numa sombra muito extrema. E aí fica num apego que, como é um número que está muito ligado a essa parte espiritual, a religiosidade também, inclusive, pode ser uma pessoa, um líder religioso que radical, sabe? Muito parecido até com o 9. Essa energia, vejam, a gente está em novembro e a gente tem o 8 e o 9 agindo, Escorpião e Sagitário agindo, que vai entrar depois. O 8 e o 9 faz muito parte desse número 11. O 11 também é uma energia ligada ao Arcanjo Miguel, gente. O 11 é uma energia ligada a anjos.
de forma positiva e também de forma negativa. É angélica. É uma das faixas de evolução do ser humano. Ainda estamos no 5, buscando essa alquimia interna de sermos humanos, transformar esse chumbo em ouro, a magia. A magia, ela precisa de intenção, a ação, na sua parte manual, né, na manipulação dos elementos, mas também a emoção. Então a gente olha Escorpião, emoção, inteligência emocional. A gente olha Sagitário, intensidade, fogo, chamas. A gente olha o 11, ar, com fogo. E quando a gente olha o arquétipo de Aquário, dessa carta 17, saber lidar com essas águas. E aí a gente tem até a borboletinha ligada ao ar, que é o arquétipo do 3, de forma, né, ligado a uma plenitude, a uma prosperidade. A esse acesso do divino, essa leveza, essa liberdade. Mas só a borboleta sabe o que ela teve que passar de transformação. Desse número 8, né? Dessa metamorfose. A gente fala de nervosismo, a gente fala de apreensão, a gente fala de mau uso dos seus dons, ligados a um 11. Quem não conhece pessoas, né, que utilizam os seus dons de uma forma egoísta, só para si, que prendem, inclusive, através da religião, que é uma grande força política, né? Aprisionam o outro através do medo. A religião, a forma de domínio é através do medo ou através da esperança. Qual desses leões, quais desses lobos a gente vai querer seguir? Então, utilizar uma energia do 11 é ter a coragem de dominar a si o seu próprio leão e compartilhar as suas ideias e inspirar outras pessoas, não pela perfeição. O 11, inclusive, é chamado do imperfeito. O 12 seria o perfeito, já completou. Mas, meu Deus, como que sofre peixes, né? Nesse oceano de emoções, né? De tudo um pouco. E sofre perseguição, sim. Os signos de Aquário e de Peixes sofrem muita perseguição. Porque é esquisito, né? Tudo que diverge, né? Tudo que se destaca. Por isso que o 11 chama muita atenção, porque ele precisa manifestar, precisa inspirar, precisa levar pessoas a fazerem movimentos de melhoria, de avanço. Mas que avanço é esse? É tecnológico? Não é só tecnológico, é um avanço da nossa transformação humana para darmos um passo, um seguinte passo dessa era que sai de Peixes, que foi a era de Jesus maravilhosa, mas que com grandes desafios ligados, né, a acalmar essas emoções. Ainda estamos fazendo isso, precisamos trabalhar muito o nosso emocional para chegarmos a essa era de Aquário, mais voltada para a igualdade, liberdade e fraternidade, sim. Quando a gente olha nos estudos desse número 11, é uma energia muito ligada também a Urano, e um dos anjos que protege Aquário é Uriel. Olha como é que é similar, Uriel e Urano. E aí, só que Urano foi um planeta que foi descoberto muito depois, né? E é aquele diferentão mesmo. E a gente tem, olá Maria Lisa, seja bem-vinda. E quem foi o primeiro planeta dito como regente de Aquário foi justamente Saturno, que é o que vai reger o ano que vem, gente. E Saturno, ele é o grande disciplinador. E é como se ele fosse colocar, e aí é muito parecido com essa energia de Aquário, colocar o mundo de cabeça para baixo. Não passou pela roda? Que trabalha essas inversões, né, de altos e baixos, tudo passa, impermanência. Os padrões repetitivos, né, que a gente tem que olhar. E aí quando você olha esse 11, é como se ele fizesse a gente virar do avesso. A gente fala que quando o aquariano entra na nossa vida, né, eu como aquariano já ouvi muito isso, é como se, nossa, leva a gente é uma intensidade, mas uma revolução, assim, a vida nunca fica igual, né, do que antes de você conviver com o aquariano. Chama a gente de doido, de tudo. Mas porque, na verdade, tem essa questão de Saturno, ao mesmo tempo de buscar uma disciplina, mas de dar um chacoalhão mesmo, botar um rompante, dar uma corrente elétrica, sabe? Um acorda, um desperta, um vambora, para fazer as coisas de uma forma diferente, levando a um progresso. E não vamos ser entendidos, vamos ser os esquisitos. E muitas das vezes o 11, ele é excluído, gente. Ele, nesse ponto, ele é muito parecido com o 7.
porque justamente trabalha essa questão da exigência, é muito parecido às vezes, não o 9, mas, né, porque o 9 já tem uma sabedoria maior, mas o 7 também avança muito, né? Ele finaliza ali um ciclo, ele na verdade inicia um novo ciclo de evolução. Então, esse 11, quando a gente olha o símbolo de Saturno, desse disciplinador, o 4 a gente tem uma energia ligada a Júpiter, e lembra mesmo o formatinho, né, do 4, essa energia de Júpiter, que é, na verdade, uma das questões ligadas ao imperador, ao número 4, o grande senhor da matéria, do mundo material do 4, o mundo onde estamos, né, é Júpiter, Zeus. E aí quando você vai olhar o Saturno, que é um 9, tem como regente desse número 11. O primeiro regente antes de ser Urano. E aí o símbolo de Saturno é como se fosse uma foice, né? É um 4 de cabeça para baixo, ele revira ali e ele é Cronos, o grande senhor do tempo. Então o 9 e o 11 ficam muito familiares nessa união. Então, uma energia de Saturno para esse 11 leva a gente a questionar o nosso papel diante do nosso egoísmo e orgulho, voltando-se para a melhoria, para o que a gente está fazendo aqui. A gente já escolheu, a gente está aqui para entender o porquê da escolha. É uma das frases de Matrix, onde ali o oráculo, que é representado ali por uma mulher, fala para Neo: você já escolheu, você está aqui para saber o porquê da sua escolha. E Aquário nos lembra isso, Saturno nos lembra isso. A gente está aqui. O que a gente está fazendo no nosso planejamento evolutivo? A gente está na roda ou a gente está fora da roda? A gente está seguindo um planejamento evolutivo ou a gente está totalmente desviado? Então o 11 nos relembra, de alguma forma, esse anjo que temos nós antes dessa queda. E na queda, quem são esses anjos? Então, quando a gente olha a energia do 11, essa espiritualidade é muito ligado à parte angélica, sim. Está muito ligado, no caso de Aquário, a Uriel, sim. Mas está ligado também a Arcanjo Miguel. E quando a gente olha Arcanjo Miguel, é quem rege, tcharam, Leão. E quando a gente olha a parte do chakra de Arcanjo Miguel, o 8º chakra, o umeral, a porta para a nossa espiritualidade. Então, 5, 8, 11. E quando a gente olha esse 11, na redução dele, dá um 2. 1 mais 1, 2. Que é a parte do primeiro feminino. Por isso que a representação de Aquário normalmente é uma mulher. Aquela que recebe. Aquela que é sensitiva, aquela que é intuitiva, aquela que foi taxada de bruxa, sabe? E aquela que vai para a fogueira. Então, muitas das vezes, quando a gente não honra uma maestria de um número 11, um mês de novembro, um grande portal 11, esse mestre revolucionário e inspirador, que tem como inspirar muitas pessoas, é dado esse magnetismo para ele. Quando se tem medo de assumir essa energia do 11, a gente passa a vibrar na energia da sombra da redução desse 11, que é um 2. Um feminino que não se vê potencializado. Um feminino que quer tanto trabalhar dentro de si essa parte da colaboração, né? Do fraterno que o 11 tem, do coletivo que o 11 tem. E aí ela passa a querer colaborar com e fazer as pequenas conexões, sabe? Que são muito positivas. O 2 é um número maravilhoso, gente. É o nosso feminino. Sagrado feminino. Complementar ao masculino. Só que na sombra desse feminino é o feminino que se submete. Que trabalha dependências emocionais, financeiras, que é inseguro, que vira capacho, tapete, bengala, que trabalha uma escassez, que não se reconhece, não tem autoestima, não vê o seu alto valor. E como que ele vai ter uma coragem para ser um 11, se ele não reconhece o seu próprio valor? Como que ele vai ter a coragem de uma Yansan, de uma energia de um arquétipo 11, se ela não reconhece o seu próprio valor? E aí o 11, que é a casa de touro, que é esse feminino, que é a casa do dinheiro, quando ele também não está bem, que aí o 11, se ele não é honrado na maestria, ele vai lá para a raizona podre do 2, na sombra podre do 2. Daquilo que não tem força para sustentar uma árvore, quanto mais uma antena 11. Então,
é a gente olhar esse 11, essa energia do mês 11 ligada a esses mortos, esses finados, honrar tudo que veio antes, sim, mas revolucionar e fazer o seu novo, agarrando, sustentando, conhecendo, se abrindo para entender quem é o seu divino dentro, o entusiasmo, o Deus dentro de você, que não está sozinho e que não estamos sozinhas. Aqui tem muitos invisíveis, mas qual é o invisível? Quem é a carona que você deixa entrar no teu carro? Aí, de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, a gente vai atrair. Yansan, inclusive, é falado, né? É aquela que vai atrair muito egum, muita energia de mortos, porque é ela quem abre o caminho para esses mortos fazerem a sua passagem. Então, da mesma forma que um 11 atrai muita energia positiva, que vibra para essa evolução e vai utilizar essa ferramenta de forma positiva para inspirar as pessoas, atingirem as outras pessoas, revolucionarem o mundo, esse 11 também é muito procurado, caçado pelas energias negativas. Então, por isso, a grande necessidade de um 11 trabalhar sua proteção. Turmalina negra, a espadinha de Arcanjo Miguel, que é a cianita azul. A cor do 11, gente, é o prata. A cianita azul, ela tem uns filetinhos que parecem prata, assim, sabe? Lembra essa espada de Arcanjo Miguel. Então, utilizar muito essa energia, primeira consciência, blindagem, o ovo azul, né, que muitas ferramentas utilizam como meio de proteção. Começa a nossa proteção com o mental. E depois dessas questões dos minerais, os cristais, eles são divinos. Então, a turmalina negra, não à toa, o Yuri achou uma turmalina enorme semana passada. Essa daqui eu guardo na minha mesa, não é essa. É uma pedra de proteção. O 11 é um número catalisador. Ele absorve energia negativa para transformar em energia positiva. Por isso que as pessoas 11 tem que tomar muito cuidado nos lugares que frequenta, com as pessoas que se envolve. Mas se é papel dela catalisar, que ela esteja protegido, porque ela tem essa proteção divina, mas que precisa estar antenada. Precisa estar na mesma vibração. Precisa estar sintonizar o rádio com o canal correto, porque senão tem as interferências, que são essas ações contrárias a essa evolução. Seja bem-vindo, Isaac, Glauber. Depois reassistam essa live, vou tentar salvar, para entender essas energias psíquicas desse mês 11, desse mês de novembro. Então, ó, turmalina negra, a gente pode usar o ideal, né, da cintura para baixo, porque ela justamente vai atrair essas energias para poder catalisá-las, né? E funcionar como um escudo para você. Normalmente eu coloco na mesa de trabalho e compro umas pequenininhas que coloco sempre do lado esquerdo do corpo. Assim como também prata, é a cor, é o metal. Lembra da proteção, lembra de Arcanjo Miguel. A prata, aço, o ouro branco, mas principalmente o aço, né? Mas a prata em si. A prata lembra uma das ânforas ligadas à lua, a essa espiritualidade, a esse invisível, a parte sensível. Então, do lado esquerdo, eu uso um anel de aço. Tem preguiça de ficar cuidando de prata, sabe? Na verdade, tem preguiça de rituais. Eu sou meio rebelde a rituais. E eu tento buscar uma disciplina, mas sou meio rebelde de rituais. E por isso que muitas das vezes a gente tem que ter o domínio mental. Meditação é maravilhoso, gente, mas às vezes é uma dificuldade também. Então, ó, intenção, lado esquerdo, lado receptivo, lado feminino, o lado que a gente recebe. Então, se a gente vai receber influências de energias, proteger o lado esquerdo. Banhos, defumadores, incensos, da gente colocar, eu coloquei a turmalina negra que o Yuri achou, indicado por uma divindade maravilhosa, na porta da minha casa. Então eu coloco um copo com sal grosso, coloco uma ametista que transmuta muita energia, no caso o carvão, né, que tem um papel também de catalisar, e tem algumas pessoas que gostam de colocar o olho de boi e tal, mas isso, o principal é o copo de água com sal grosso e o carvão. E aí eu coloquei essa turmalina negra ao lado, intencionando.
a gente decreta ali um papel para aquela pedra. Então, que seja de proteção de energias negativas. Mas muitas das vezes não é do externo, gente, é porque a gente atrai. Quando a gente abre uma brecha do nosso pensamento. Então, hoje já um portal 1111, esse portal está aberto. Está intenso, é o portal da espiritualidade, o 11, e no dia 29, que também é o 11. Então, 29 de novembro, o segundo portal em lua cheia. Portal, essa fenda energética se abre e as influências espirituais estarão muito mais agentes, sabe? Então, assim, a gente abre uma comunicação com eles. Com quem você vai se comunicar? Né? A culpa não são dos obsessores. Então, se tiverem, e tem vários aqui, que eles estejam vendo a nossa vontade de evoluir. E vamos evoluindo juntos. Em relação aos outros portais, 2 de novembro e 20 de novembro, gente, eu chamo de portal indireto porque, como eu falei, o 11 não se rebaixa, não se reduz, mas às vezes a gente se rebaixa. Então, lembrar nesses portais 2 de novembro passou justamente finados, essa grande energia que carrega aí em Ansan também, e que tem nesse 11. E no dia 20 de novembro vai ser uma energia de lua crescente. Então, muito positivo no dia 20 de novembro para a gente lembrar de resgatar essa força do feminino, da colaboração, sim. Na verdade, é touro, gente. O 2, quem é a sombra complementar de escorpião. Eu separei uma carta aqui, do tarô também, a carta 2 da sacerdotisa, desse feminino, dessa grande sábia que trabalha muito a escuta. Se o 11 é um número de líder, que vai inspirar pessoas, se o 11 é um duplo 1, ele também tem que aprender com esse 2. Porque o que faz de você um grande líder é você saber escutar. Normalmente o 1 tem uma grande dificuldade de escutar. Quantas vezes a gente não vai chegar a um líder, a uma pessoa, um superior, e a pessoa não quer, fala até que não quer receber? Não quer receber. Olha o 2, receptividade. Não quer escutar, não quer receber crítica. Não quer se olhar, então assim, não quer colaborar. Então o 2 ensina o 1, são duas energias complementares, por isso que ela segura nesse tarô aqui um livro, né? Ela tem a chave e o livro nas mãos, e esse livro tem na capa o símbolo do tal, dessa união dos opostos que são complementares, e eles vão criando toda a roda. Então, que a gente possa trabalhar a escuta ativa, a receptividade, trabalhar essa união, a primeira conexão que a gente tem é a gente com a gente mesmo, com o nosso sagrado feminino, todos nós temos esse sagrado feminino, junto desse masculino que vai ser o agente. Por isso o 11, se bem trabalhado, é uma energia que leva aos grandes ideais, ao nosso progresso como seres humanos, até chegarmos ao nível angélico. Cada tempo a sua evolução. É isso, gente. Acho que eu já me estendi, vou tentar salvar. Curtam, compartilhem. Boa conexão para vocês. Desejo a todos que nos preparemos para esse ano, né, de 2024, regido por Saturno, já começando com essa energia desse 11, abrindo-se para essa conexão, abrindo-se para esse poder grandioso que a gente tem, que é a oração. Honrar a gratidão, honrar, olhar o outro, o coletivo, olhar para o nosso egoísmo de uma forma generosa. Todos nós já fomos dependentes, todos nós já fomos o algoz. E ele continua sempre dentro da mente, né? Bob Marley, ele falava, o homem pensa que tem uma mente, mas é a mente que o possui. E realmente é. Então, que esse plano mental possa estar conectado com esse espiritual, trabalhando o nosso emocional para a gente ter uma parte física saudável, de saúde financeira, material, corpo físico, mas esse grande planeta. Obrigada, gratidão. Bom portal.